Jovem Pan Sat. Mais informação. Jovem Pan Sat. Rádio Brasil. Começa agora o Direito Nosso de Cada Dia. Apresentação J. Thanos. 11h05 na capital da região metropolitana de Campinas, 5 de setembro. Eu peço licença para entrar na sua casa, para acompanhá-lo dentro do seu carro, ou mesmo para trabalhar com você, que escuta as ondas da Brasil Campinas 1270 ou pelo site brasilcampinas.com.br, porque começa agora o programa Direito Nosso de Cada Dia, com os trabalhos técnicos dela. Bom dia, Kelly Cristina. Das gravações do Robson Bolsoni, a produção da Patrícia Gonçalves, reportagem da equipe de jornalismo da Brasil Jovem Pan Sat, coordenação jornalística Fabiano Facchini, direção-geral Padre Marcos Adriano. Apresentação J. Thanos. A única saída para aquele trabalhador que pensa em ter sossego na terceira idade e dispor de uma renda a mais para a tranquilidade na sua aposentadoria está na previdência privada e nos fundos de investimentos disponíveis no mercado. De certa forma, isso já acontece para aqueles trabalhadores organizados, de categorias que se preocupam com o futuro do colaborador e, consequentemente, com a sua dignidade. O regime geral da Previdência Social ele está muito aquém em termos de recursos dos benefícios que possibilitem a autonomia e amparo do idoso. Na verdade, a Previdência prevista na Constituição de 88, na qualidade de seguro ao trabalhador, apresenta sempre componentes financeiros e políticos que acabam estagnando os valores sem os devidos aumentos reais, relegando-o a um mero recurso para sua sobrevivência. Embora contribuintes recolham valores que os habilitem a receber o teto permitido por lei, a falta desses reajustes compatíveis com a depreciação da moeda no tempo, ele vem corroendo os benefícios a ponto de se aproximarem mais rapidamente do salário mínimo oferecido pelo governo. Todo mundo sabe que o regime geral da Previdência é deficitário e o amparo ao trabalhador se confunde com a benemerência do Estado. A Previdência tudo faz para atrasar ou diminuir os cálculos devidos aos segurados, e se a instituição não assume objetivamente essa atitude, ela é confirmada pelas dificuldades que são estabelecidas nos procedimentos administrativos do órgão. Assim, o grande segredo é complementar o benefício, prevendo investimentos pequenos e saudáveis durante os anos que precedem a paralisação da atividade rentável do trabalhador. Hábitos americanos e europeus começam a ser praticados pelos brasileiros. Com a estabilidade da moeda e controle da inflação, o sistema financeiro oferece novos produtos que exigem disciplina e constância por parte do poupador. VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, ou PBGL, Plano Gerador de Benefício Livre, são algumas dessas modalidades. Entre os dois modelos, existem pelo menos duas fases iguais. A primeira, de arrecadação ou investimento, e a segunda, relativa ao período do benefício. Previdência privada é o tema do Direito Nosso de Cada Dia. Palavra de honra. 11h20 na capital da região metropolitana de Campinas. Nós vamos conversar com o professor de Finanças da PUC Campinas, Eli Borochovicius. Professor Borô, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Thanos. Um bom dia especial aí para os teus ouvintes. Muito bem, meu caro. Falar de aposentadoria dá sempre
todo mundo treme, a verdade é essa, né? Porque a gente faz poupança e parece que há uma sede no governo que vai drenando a distância que separa o cidadão da sua aposentadoria ano a ano, né? Eu acho que eu já recolhi mais de 35 anos, né? Mas se eu for me aposentar por idade, no regime geral, 30% pelo menos vai ser devorado, né? Pelo fator previdenciário. É um problema, é um drama a previdência brasileira, não é? Sem dúvida, é um grande problema. E esse problema, na verdade, ele não é exclusivamente de uma causa administrativa. Existem também algumas causas mais conjunturais, algumas causas também estruturais, que é o caso do envelhecimento populacional. Mas, de fato, a gente tem um problema muito sério na nossa previdência social. E daí a importância da gente trabalhar um pouquinho com a previdência privada. A questão do envelhecimento conta muito, então, dessas pesquisas que o IBGE faz, entre outros institutos? Olha, sem dúvida nenhuma. A primeira questão é que quando a gente trabalha previdência, a gente tem, como já foi dito, uma fase de contribuição e uma fase de benefício. Sim. O que significa isso? Significa que quanto mais tempo a gente contribui e menos tempo a gente tem de benefício, maior é o valor que a gente tem à nossa disposição. Quando a gente aumenta esse tempo do benefício, a fase de contribuição que eu tenho à disposição, ela é reduzida. O que significa isso? Significa que quanto mais envelhece a população, menos condições as pessoas têm de receber maiores valores. E a gente tem um problema muito sério hoje, isso a gente consegue informações do IBGE, que em relação à nossa pirâmide etária, ela tem aumentado drasticamente. E aí, por vários fatores. E um dos fatores que eu particularmente julgo extremamente importante é o avanço da medicina. Então as pessoas vivem mais, obviamente, aquele período, a idade acaba interferindo também, passa a ser uma barreira, né? Para que o governo sempre edite aumentos de idade. Agora, há no Brasil uma controvérsia entre várias leis com relação à idade do idoso, né? Porque você é idoso a partir de 60 anos, né? Mas para a Previdência, o homem só a partir de 65. A partir dos 65 anos e as mulheres a partir dos 55 anos. Então. Né? Agora tem também, na Previdência Social, a questão do tempo proporcional, os homens com 53 anos de idade, com pelo menos 30 anos de contribuição, as mulheres com 48 anos de idade, com 25 de contribuição. Mas sem dúvida nenhuma, hoje é muito relativa essa questão do idoso, e se não me falha a memória, há pouco tempo isso foi discutido em função de um magistrado nosso com 70 anos de idade que foi obrigado a se aposentar, né? É verdade. Lá da Suprema Corte, né? Sem dúvida nenhuma. Da Suprema. Uma pessoa na sua, plena capacidade de trabalho, desenvolvendo um belíssimo trabalho, mostrando para o Brasil que realmente 70 anos ainda é muito pouco. Eu faço umas tiras no Correio Popular, né? Tiras de quadrinho no Caderno C, e daí eu fiz uma tira dizendo o seguinte, sobre essa questão genérica da idade, né, na Previdência, que no dia seguinte você vira abóbora. Não é verdade? É bem por aí. Você desencanta, né? Num dia todo o poder, no dia seguinte você vira abóbora. No Brasil é assim, aos 70 anos, adeus, passar bem. Quer dizer, o servidor tá fora, ele sai pela idade mesmo e não tem, e pode estar no maior cargo do país, não tem por onde. Sem dúvida. Eu acho que perde muito o país com isso, e no meu entendimento é lamentável, né? A gente Professor, aproveitar um pouco melhor a experiência dessas pessoas que estão na sua plena capacidade hoje de trabalho. Isso é verdade. Bom, eles têm que montar um blog, né? Monta um blog. Porque nos Estados Unidos a Suprema Corte bate recorde. Se você juntar a idade de todos os ministros que lá estão, dos representantes daquela casa, você passa de 1000 anos. Tem ministro lá juiz lá com 90 anos. Né? Mas também é outra realidade, né? Porque a senilidade, ela tem que ser avaliada, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu não acredito que o Brasil esteja muito para trás, não, viu, Thanos? Eu acredito que o nosso país tem crescido demais,
E me deixa bem contente ver o país aparecendo na economia mundial, enfim. Então, você não tem medo dessa crise que está por aí, então? Perdão? Essa crise que se apresenta no país agora, a questão da economia, essa instabilidade temporária, você não tem receio dela? Eu acredito que não. Na verdade, ela é temporária, né? Sim. As crises, elas são naturais. E o histórico nos mostra que cada vez mais nós estamos blindados, nós estamos preparados para enfrentar as crises. Sim. Elas podem acontecer em funções macroambientais, mas elas também podem acontecer em função de fraudes e em função de malefícios causados à economia. Mas em relação aos macroambientais, a gente precisa, obviamente, se prevenir, é um pouco mais complicado. Já em relação às fraudes, a gente tem uma série de mecanismos hoje que tentam coibir esse tipo de problema, né? Você acha que o nosso sistema ele ficou fortalecido com relação às fraudes, não? Olha, eu acredito que sim. Na verdade, nós tivemos, desde o caso da Enron e de algumas outras empresas americanas, como a WorldCom, nós tivemos a criação de alguns mecanismos para evitar fraudes financeiras, fraudes contábeis. Sim. E a gente não para por aí. Quer dizer, quando a gente fala, por exemplo, de bolsa de valores, sim, a nossa bolsa em especial, ela tem uma questão de segurança que é invejável. Nós recebemos, se eu não me engano, no ano de 2010, uma comissão proveniente dos Estados Unidos para entender como é que funcionava o nosso sistema de segurança. O Brasil está muito bem... Nossa, estamos ensinando americano, então. Graças a Deus. Agora, nós estamos falando dessa questão econômica, as pessoas podem falar, mas é previdência o tema, né? O que acontece? É porque, de um lado, nós temos o Estado que precisa estar forte para pagar ao segurado um benefício compatível. Por outro lado, se eu fizer uma previdência complementar aí para o meu rendimento, uma previdência privada, eu preciso também da estabilidade, senão aquela minha poupança vai ser corroída. É fato isso? Sem dúvida nenhuma. Agora, o que eu acho que é importante o nosso ouvinte entender é que existe uma grande diferença entre a nossa previdência social, a previdência pública, o nosso INSS, sim, e a nossa previdência privada. Vamos lá. A diferença básica, ela se dá no regime. Então, a previdência social, ela trabalha com regime de repartição simples. Já a previdência privada trabalha no regime de capitalização. Então, vamos colocar isso no português para que o ouvinte possa entender isso. Sim. O regime de repartição simples, que é a previdência social, o nosso INSS, ele funciona da seguinte forma. As pessoas mais velhas, elas são amparadas pelas pessoas mais jovens. Então, a poupança que é feita para pagar as pessoas mais velhas é realizada pelos mais jovens. Então, eu tiro o dinheiro do mais novo e entrego esse dinheiro para o mais velho. Já no regime de capitalização, que é a previdência privada, funciona de forma diferente. Eu guardo o meu dinheiro enquanto jovem para retirar o meu dinheiro quando eu tiver mais velho. Sim. Então, essa é uma grande diferença. Entendi. Então, a previdência social, a ideia da previdência social, ela começou com o Roosevelt lá nos Estados Unidos, em função do término da Segunda Guerra Mundial, e a ideia dele era conseguir sustentar as pessoas mais velhas. Sim. Mas ele não estava contando com alguns fatores que hoje eles são muito conhecidos, como, por exemplo, o avanço da medicina, as pessoas ficaram mais velhas. Ele contava no passado que as famílias, né, seriam cada vez maiores e cada vez mais filhos. O resultado disso é um crescimento populacional do mais jovem e o encurtamento populacional do mais velho. O que aconteceu foi justamente o contrário. Então nós tivemos, hoje nós temos aí a grande maioria dos casais com poucos filhos, ou normalmente com menos de 3 filhos. E a gente não pode descartar também que existe a questão da homossexualidade e acaba não gerando filhos e, por conta disso, a gente não tem uma população jovem suficiente para conseguir pagar, né, a população que vem envelhecendo. Por isso, eu também acredito que essa busca por carteira assinada seja algo importante para o governo, né? Sem dúvida nenhuma. É muito importante que o jovem hoje consiga contribuir
para que a gente tenha uma população velha saudável e saudável do ponto de vista financeiro, obviamente, para que possa cumprir com seus objetivos. Já essa nova geração que está chegando, possivelmente não vai depender do INSS, a gente já sabe que é complicado trabalhar dependendo, né, da Previdência Social, por isso a gente chama de Previdência Complementar. Então a gente hoje guarda o nosso dinheiro, os jovens hoje guardam dinheiro para poder ter pelo menos aí uma velhice um pouco mais tranquila. Muito bem. Agora, voltando um pouco à Previdência do Estado, antes de entrar na particular, não há outras fontes de fomento? Não existe uma previsão? Porque a gente ouve falar que uma parte das multas de carro também vão vai para a Previdência, essa parte, uma parte de jogos, loterias, entre outras coisas. Quer dizer, o governo não vai tirando daqui, tirando dali para fazer essa compensação, não? Olha, Thanos, particularmente eu não conheço exatamente como funciona o sistema público, né? O que eu acho que é importante a gente entender é que, infelizmente, e vamos deixar a corrupção de lado, desvios de verbas, esse tipo de coisa, e vamos focar um pouquinho mais naquilo que é importante para a gente. Hoje a gente tem uma educação de má qualidade pública, né? Tirando as universidades. Hoje a gente tem uma saúde de má qualidade. Me parece, se é que eu não estou enganado, eu acredito que o ouvinte deve concordar comigo, que os serviços públicos são todos ruins, são mal prestados. A nossa segurança é falha, enfim, a gente tem uma série de problemas. E aí, quer dizer, o gestor público, ele tem que ir tapando o buraco, né? Ele tem que tirar de algum lugar para poder resolver, quer dizer, o outro problema. E, infelizmente, a gente hoje vive, quer dizer, um caos no serviço público, no meu entendimento, e aí, quer dizer, como a Previdência é uma questão de mais longo prazo, eventualmente tira-se daqui para poder cobrir, né, os outros problemas que aparecem no curto prazo. Perfeito. Bom, vamos à Previdência Privada. VGBL, PBGL. Isso daí sempre foi grego ou russo para mim, né? Agora que eu estou começando a vislumbrar. Vamos explicar para os nossos ouvintes o que são essas siglas. Então vamos lá, o primeiro deles é o PGBL, é o Plano Gerador de Benefício Livre, e o segundo é o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. O que é, na verdade, o PGBL e o VGBL? É um plano de previdência, é onde, quer dizer, a gente vai guardar o nosso dinheiro para que no momento, isso durante as fases de contribuição, para que em algum momento a gente possa retirar esse dinheiro. E existe uma diferença básica entre o PGBL e o VGBL. Qual é? O PGBL existe um incentivo fiscal. No VGBL esse incentivo não existe. E a segunda diferença, extremamente importante, é relacionada à tributação. Então no PGBL é sujeito à incidência do imposto, do tributo direto na retirada. No VGBL é sobre o rendimento. Então vamos lá, olha bem a diferença. No PGBL, no momento em que eu faço a retirada, eu sou tributado. No VGBL, no momento em que eu faço a retirada, eu sou tributado somente pelo valor do rendimento. Entendi. E o que é melhor? Bom, hoje o incentivo fiscal é... O que é menos pior, né? Perdão? O que é o menos pior, O que é menos pior, né? No PGBL, a gente tem um incentivo fiscal de até 12% da renda bruta anual. O que significa isso? Significa que eu posso mensalmente contribuir com 12% da minha renda bruta. Então, se eu hoje tenho um salário de R$5.000, sobre 5 mil eu aplico 12% e consigo, então, um benefício fiscal de 12% sobre esse valor de R$5.000. No VGBL, eu não tenho esse incentivo, eu não tenho benefício fiscal. Portanto, o PGBL ele é muito mais indicado para quem é CLT, para quem tem a carteira registrada, para fazer jus a esse benefício fiscal. E o VGBL é mais indicado para aquelas pessoas que querem guardar o seu dinheiro e são autônomos, enfim, quer dizer, não têm a carteira assinada.
O único problema é que o VGBL hoje deixou de ser um produto muito interessante, porque hoje a gente tem outros produtos financeiros que retornam um valor superior em termos de rentabilidade e não existe a cobrança das taxas. Então, se eu quiser hoje contratar um PGBL ou um VGBL, Sim. eu tenho aí basicamente duas taxas que preocupam um pouquinho e diminuem a rentabilidade do produto. Sim. Uma delas é a taxa de carregamento e a outra é a taxa de administração. Certo. Que é aí que eles comem o rendimento da gente, né? Aí é que come o rendimento do produto e o produto passa a ser menos interessante. É isso mesmo. Bom, vamos tentar no próximo bloco, meu caro professor Eli Borochovicius, conhecido como professor Borô, né, na PUC, não é? É isso mesmo, é mais fácil, né? Borô é bem mais tranquilo, o pessoal já está acostumado. A produção já te preparou para... Você vai me contar a origem do seu nome aí, né? Pelo amor de Deus, russo? não me fala um negócio desse. Borochovicius é o quê? Qual é a origem? Olha, a origem é da Lituânia. Lituânia é um país pequeno no sul da Polônia. Conheço. E o motivo, quer dizer, desse sobrenome é porque no Brasil, né? Porque em função da Segunda Guerra Mundial, os meus avós tiveram que sair da Polônia e acabaram, quer dizer, por um descuido, chegando no Brasil. E eu agradeço até hoje por isso. Graças a Deus, né? Escuta, mas tem uma colônia grande aqui, né, em Nova Odessa, não tem? Tem uma colônia muito grande aqui. E bacana, tem tradições. Olha, é uma cultura muito interessante. Sem dúvida. Eu cheguei, inclusive, a ver que tem uma professora, se eu não me engano, da Faculdade de Educação da Unicamp, que tem um sobrenome muito próximo do meu. Sim. E a gente ainda não conseguiu entrar em contato para saber se é familiar. Que bacana. E dá uma sensação de um radical latino também, né? Ele tem, assim, do latim propriamente dito, né? Na verdade, esse sobrenome ele foi um pouco modificado quando veio para o Brasil. Né? Mas não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Aqui se modifica tudo, né? Tudo. Né? Antônio passa por João. Né? Se bobear. Mas tá bom, vamos fazer um breve intervalo, professor? Combinado. Voltaremos já, tentando aí agora fazer uma exemplificação. Desde o momento em que o camarada entra no banco e pede lá a sua previdência, pede para montar a sua previdência privada. Eu faço um break e a gente volta já. Na terra de Carlos Gomes, 11 horas 41 minutos, nós estamos conversando com o professor de finanças da PUC Campinas, Eli Borochovicius. Meu caro professor, previdência é o nosso tema. Vamos imaginar que o nosso ouvinte, que não entende nada de finanças, queira fazer a sua primeira previdência privada complementar. O que ele deve fazer? Primeiro escolher um banco, né? Olha, a primeira coisa que é importante a gente entender é que o plano PGBL e VGBL, plano previdenciário, ele é um plano regulamentado pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Certo. O que significa isso? Significa que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, mas são produtos oferecidos, são produtos controlados, oferecidos e fiscalizados pelo mercado de seguro e previdência. Então, quer dizer, obviamente, se o nosso cliente for ao banco, ele vai ser atendido pelo banco, mas vai ser atendido pela seguradora do banco. Certo. E existem outras seguradoras muito famosas, quem faz o seguro do automóvel, quem faz o seguro residencial, pode procurar a sua própria seguradora, que vai encontrar lá também alguns planos de... Quais são as famosas que nós temos aqui? A Porto Seguro é uma, né? Sem dúvida. A Aliança faz também? A Aliança, eu não me recordo se a Aliança faz. A Porto Seguro é a mais famosa, né? Sim. E ela tem ali os seus planos de previdência. Mas os bancos particulares têm também? Sem dúvida, todos os bancos têm, oferecem. E eu acho que é bastante importante a gente falar um pouquinho desse plano do PGBL, como ele funciona. E aí eu trouxe um pouquinho de informações a respeito das taxas e eu trouxe também tabelas de rentabilidade aqui. Sim. E basicamente o que a gente vai tratar aqui são as rentabilidades dos bancos, né? Então eu peguei vamos lá. aqui 5 bancos para a gente trabalhar um pouquinho. Então vamos lá. E passar para o ouvinte. Então como é que funciona? O ouvinte vai então dar um pulinho no banco, vai pedir para conversar com o gerente. E aí o gerente deve explicar quais são as opções. Então a gente tem PGBL e VGBL. PGBL eu tenho os 12%
como incentivo fiscal, o VGBL eu não tenho. Vamos tratar basicamente hoje de PGBL, aquele que eu tenho incentivo fiscal. O que é esse incentivo fiscal? Então, supondo que eu tenho um salário bruto de R$5.000. Desse salário, eu vou tirar o INSS, aqui a gente vai trabalhar com os 11%, e eu vou tirar o valor, por exemplo, de um dependente. Tanto com PGBL quanto sem PGBL, a minha base tributável até agora é a mesma. A diferença, então, se dá no momento em que eu compro o PGBL. Quando eu coloco o meu PGBL, dessa base eu ainda tiro R$600, que corresponde, então, aos 12% desses 5.000. O resultado disso é que eu pago o imposto de renda num valor menor, porque eu reduzi a minha base tributável. Fazendo os cálculos, eu chego à conclusão de que o valor do imposto de renda a ser pago sem PGBL é uma média de R$470. Sim. Com o PGBL, isso cai para R$293. Resultado de R$178 a menos de imposto de renda, que corresponde a uma média de 35% a menos de imposto que eu deveria pagar. Perfeito. Agora, o que é importante as pessoas entenderem é que isso não é um presente do governo, né? Isso é só um incentivo. O que significa isso? Ao longo do tempo, a gente vai fazendo a nossa contribuição. Agora, é muito importante entender que no momento do resgate, eu sou obrigado a pagar o imposto de renda. Certo. Agora, eu preciso necessariamente resgatar? Bom, existem vários modelos de PGBL e VGBL. E existem vários sistemas de resgate. Existe o sistema de renda mensal vitalícia. O que significa isso? Eu faço a minha fase de contribuição. No momento de benefício, eu recebo esse benefício até o meu falecimento. Existe a chamada renda mensal temporária, e aí eu determino por quanto tempo eu desejo receber a minha fase de benefício. Existe a renda mensal temporária com prazo mínimo garantido. Isso significa que eu consigo ter a minha renda mensal de acordo com aquele plano que eu já determinei, e eu consigo ter um mínimo de tempo garantido. O que significa isso? Se eu vier a falecer, esse mínimo de tempo é garantido e a diferença é passada para o meu beneficiário. Eu tenho a chamada renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário, e aí, a partir do momento em que eu tenho o meu falecimento, a fase de benefício é passada para o meu filho até a idade prevista em lei. E a última, que foi criada alguns anos atrás, que é a renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge, com continuidade aos menores. Sim. Isso garante uma tranquilidade maior para aquela pessoa que está fazendo a sua poupancinha e quer deixar a sua família um pouco mais tranquila. Agora a gente tem que tomar cuidado, porque em agência bancária ou nessas seguradoras eu nunca vi uma explicação assim não, hein? Olha, a verdade é que, particularmente, eu acredito que os bancos, eles costumam ter mesa sempre com 3 gavetas. Né? A primeira gaveta é daqueles produtos que eles adoram empurrar pra gente. Aquilo então, que a gente não quer, mas eles E fazem nessa questão. área da Previdência, o que eles gostam de empurrar? Desculpa, eu não entendi. Nessa área da Previdência Privada, o que eles gostam de empurrar? O VGBL ou o PBGL? Olha, tanto o PGBL quanto o VGBL são produtos que eu particularmente acho interessantes para a questão de poupança. Então, não é muito comum os bancos empurrarem esse tipo de produto. Certo. O que eu fico um pouco chateado quando eu entro nos sites, eu vou buscar informação de PGBL e VGBL, é que eles escondem um pouco as taxas de carregamento e taxa de administração. Então, às vezes é difícil a gente achar essa informação. E para que a gente contrate um PGBL, é importante a gente saber qual é a taxa de carregamento, qual é a taxa de administração e qual é a rentabilidade média que esse produto está trazendo para o consumidor, né? Entendi. Nossa, é um tema muito complexo, né, professor? Nós temos que ficar muito atentos porque você está definindo basicamente uma etapa da vida em que essas ações do presente vão ter um reflexo fundamental, importantíssimo, né? Eu acho que nós vamos ter que voltar a conversar em outros programas, viu, professor? Vai ser um prazer. Podemos contar com a sua participação? Sem dúvida nenhuma. Nós conversamos com o professor Eli
Borochovicius, que vai ser nosso consultor daqui para frente para esse tipo de informação previdenciária complementar. Ele que é professor de finanças da PUC Campinas. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e eu desejo um bom dia e um bom almoço para os nossos ouvintes. Muito bem, você está ligado aqui na Brasil Jovem Pan Sat. Faça um breve intervalo, volto já. Rádio Brasil.